Não, e é um ciclo vicioso, né? Porque, tipo, se a gente for parar pra pensar, que o Instagram tem toda essa polêmica dele ter tirado os likes e tal, tem vários estudos que falam que eles são a rede social mais tóxica que existe, porque é uma rede baseada em imagem, enfim. E aí você pega um Instagram que é cheio de filtro e que te dá 1 bilhão de instrumentos pra você se manipular e compartilhar sua vida. E aí a gente já vira esse grande ciclo vicioso de gente olhando a vida dos outros perfeita, que na realidade não é a vida de ninguém, né? É, exatamente. Por isso que eu acho engraçado, por exemplo, quando a galera critica avatar de grandes marcas que criam um avatar 3D pra se passar por algo, tipo, sei lá, uma Magazine Luiza. Velho, se você entrar no meu Instagram, em algum nível, eu sou um avatar de mim mesmo. É engraçado porque assim, eu até, sei lá, até 5, 6 anos atrás, eu não era uma pessoa gorda. Só que durante muito tempo eu me enxerguei assim, sem entender o que eu era. Na verdade, eu vim de um oposto, que sei lá, 10 anos atrás, eu pesava 48, 49 quilos. E aí eu sempre me achei uma pessoa gorda e sempre tive uma repulsa muito grande no meu corpo. Tanto que assim, eu lembro que o dia que eu tive o gatilho, eu falei, caralho, não posso ser gorda. Foi uma vez que eu fui doar sangue e não me deixaram doar porque eu tava abaixo do peso considerado ideal para doar sangue. Aí nessa época eu comecei a pensar, putz, ok, então talvez eu não seja gorda. É, mas o real é que você tava muito abaixo do seu peso, porque você é uma pessoa super alta. Sim, tipo assim, e se eu vejo imagens disso, eu era assim, esquelética mesmo, sabe? Hoje em dia eu vejo e eu falo, não sei o que acontece. Só que aí tá, depois dessa época eu também tive uma anemia muito fodida, e aí, tipo, eu tinha... A quantidade de ferro que tava no meu sangue era equivalente ao de um bebê. Nossa Senhora. E aí, assim, passei por um processo, porque eu sempre tive anorexia, tenho até hoje, e nunca fui de comer, e nessa época, quando a minha mãe descobriu isso, ela me forçou a comer muito, etc. Mas enfim, tipo assim, principalmente coisas que tinham ferro, porque eu precisava mesmo, senão eu ia morrer. Sim. Mas depois dessa época, coincidiu com logo depois que eu mudei de casa e comecei a morar sozinha. E aí eu sempre tive uma relação conflituosa com comida, porque eu já não comia muito mesmo, nunca fui muito de comer, só que eu cheguei no ponto que eu podia comer absolutamente o que eu quisesse, porque eu estava morando sozinha e eu tinha que fazer minha própria comida. Só que eu não fazia a minha própria comida, eu simplesmente comprava o que dava na telha e começava a comer. E isso, assim, aumentando junto com a minha fase adulta e a diminuição de metabolismo, eu fui ganhando peso. Mas durante muito tempo, eu não era uma pessoa gorda mesmo. E hoje em dia, assim, até fazendo uma reflexão pra trás, eu vejo que, sei lá, até quando eu casei, eu ainda não era uma pessoa gorda, mas eu já sofria muita pressão estética, porque eu tava no limite. Porque pensa, uma pessoa que saiu de 49, 48 para 96, que é o que eu tenho hoje eu tenho exatamente o dobro do peso que eu pesava 10 anos atrás. E aí isso eu comecei a perceber que estava diretamente ligado à coisa de como o mundo me percebia, sabe? Então eu comecei a ver, por exemplo, que à medida que eu ganhava peso, as pessoas passavam a ter uma certa repulsa, que pra mim era boa, porque eu nunca fui de ser o centro das atenções. Então isso foi, tipo assim, então eu falei, opa, esse lugar aqui é legal, sabe? E hoje em dia, assim, eu sei disso porque anos de terapia me levaram a essa conclusão. Mas é isso, e aí eu fui falando, então tá, quanto mais eu tiver nesse lugar, mais eu estou satisfeita comigo, porque isso cria um bloqueio, uma barreira, onde outras pessoas não vão invadir o meu espaço. E ao mesmo tempo eu vou me tornando invisível, o que é quase irônico, porque, né, hoje eu ocupo um espaço físico que é muito grande, mas eu me sinto completamente invisibilizada pela sociedade. E aí à medida que isso foi acontecendo, eu venho de uma família que ela é majoritariamente magra, e as pessoas gordas da minha família, algumas delas têm problemas de saúde. E aí quando cruzou essas duas coisas, eu comecei a sentir a pressão assim, absurdamente. Enquanto eu tava, sei lá, nos 60, 65, tava de boa, porque pelo menos eu tinha saído daquele patamar, só que à medida que as pessoas foram percebendo ao meu redor que isso não ia diminuir,
Aí eu comecei a ser bombardeada pelo contrário. Tipo, você tá engordando, você tá percebendo isso? E aí é sempre engraçado porque é um olhar do outro, né? Ah, se você tiver assim, ninguém vai te querer. Se você tiver assim, você não vai conseguir emprego. Se você não tiver assim, as pessoas vão começar a falar. Mas ninguém parava pra me perguntar, sei lá, se eu tava bem com isso, ou se pelo menos você não está morrendo igual você tava ali na outra parte. Eu acho que... e ao mesmo tempo eu percebo isso como um privilégio, inclusive, porque, sei lá, apesar de hoje eu entender que eu sou uma pessoa gorda e, assim, não precisei de um autoconhecimento, porque a sociedade me conta isso o tempo inteiro, eu acho que eu tenho, assim, vários privilégios. Porque só de eu não ter crescido como uma criança gorda, quando eu converso com outras amigas, com outras pessoas gordas que convivem no mesmo espaço que eu entendo que eu não carrego determinados traumas de ter tido uma infância gorda. O que não significa que eu tô isenta de todos eles. Não, porque aí tem, claro, todas as pessoas vão ter os seus problemas, os seus traumas que carregam, mas eu entendo que, tipo, talvez a minha aceitação seja um pouco mais fácil, porque ela foi gradual, e quando as pessoas começaram a invadir o meu espaço para me acusar que eu estava gorda, eu já tinha uma autoconsciência de mim mesma um pouco maior, e aí eu mandei... Você não era fragilizada que nem uma criança, né? Exato. Esse tipo de coisa. Tipo, você entendia o que estava acontecendo. Exatamente. Então eu acho que é uma coisa mais consciente mesmo, sabe? E aí eu acho que pensando nisso, o que mais me doeu, e que me dói até hoje, mas que é um processo que eu tento viver o tempo inteiro, é justamente a pressão familiar que eu tenho com relação a isso. Porque assim, e é horrível pensar isso, mas eu sei que a sociedade faz uma leitura da pessoa que sempre foi gorda e da pessoa que deixou de ser gorda. E aí eu vejo que aos olhos de muita gente perto de mim, eu fui uma pessoa que desistiu. E assim, não é o que eu acho, tá? Isso é o que a sociedade traz de volta pra mim. E aí é o tempo inteiro. Tipo assim, nossa, mas você lembra que anteontem você era desse jeito? Por que você tem que ser assim agora? Eu lembro, por exemplo, que quando eu fui casar, a minha mãe encheu meu saco pra eu ir pra academia. Ela falou, eu pago a academia pra você e eu vou com você todos os dias. Eu falei, bora. Fui todos os dias, durante 3 meses antes de eu casar, porque eu sabia que esse era um desejo dela. Mas eu não emagreci nada. Sabe? Tipo assim, foi ótimo pra mim, porque eu tava numa época que eu já tava mal com outras coisas, então tipo assim, tava super vivendo uma rotina saudável, acordava cedo, tinha uma mega energia pra viver, pra tudo, mas tipo, mas e se você não couber no vestido? Velho, eu paguei pra fazer, eu não tenho que caber em vestido nenhum, ele tem que caber dentro dessa estrutura que eu tenho aqui. Sim. Eu acho que ela se sente até hoje, e hoje em dia assim, a gente chegou num pacto onde isso não me afeta tanto e isso não afeta tanto a ela, ou se afeta a gente não fala sobre ele. Pode ser um grande elefante, risos, que tá ali na sala, mas a gente evita falar. Porque eu sei que assim, são mentalidades diferentes, são épocas diferentes, são construções sociais diferentes, e eu sei que ela tem muito receio de como eu vou ser julgada por isso e como as pessoas vão trazer isso, sabe? Tipo assim, sei lá, de eu ser alvo de comentários do tipo, nossa, a Erika tá gorda, você viu o quanto ela engordou? E aí, tipo assim, eu sinceramente pra mim falo, gente, engordei, né? Assim, mas se vocês não me contassem, eu saberia, porque minhas roupas já não me cabem, o espelho me conta isso, os espaços me contam isso. Mas eu acho que ela tem um pouco dessa preocupação, que aí acaba se transformando numa opressão, mas que é, sabe, aquele misto entre tô te oprimindo, mas eu estou preocupada com você, que é o que as pessoas adoram fazer com gente gorda, né? Falar que tá preocupado com a saúde, quando na verdade aquilo é um reforço que não faz sentido. E até pensando que na época que eu tava muito doente, ela não tinha a mesma coisa, sabe? Era diferente, tipo assim, essas microagressões que aconteciam eram diferentes. A microagressão que a gente está acostumada no sentido de viver numa sociedade completamente lipofóbica, né? Que é a ideia do tipo assim, nossa, você teve uma infecção alimentar, vomitou 3 dias, mas pelo menos você emagreceu, me conte seu segredo, sabe? Sim. Então assim,
Por mais que você esteja mal, o seu corpo ainda é desejável. E eu acho que a discussão inteira ela tá muito nesse âmbito do desejo, né? Sim. Do seu corpo ser desejado, e não, eu digo sexualmente, desejado do outro se sentir confortável com o seu corpo, que na verdade não tem nada a ver, né? Sim. E aí, tipo assim, pensando nessa coisa da preocupação com saúde, com tudo, tipo assim, minha mãe e meu pai são duas pessoas muito focadas em esporte, sempre foram a vida inteira, tipo, durante todos os finais de semana, sempre vão pro clube exercer atividade física. Minha mãe faz parte da seleção mineira de peteca da terceira idade. Mentira! Sério? Então, tipo assim, são pessoas que sempre foram muito ligadas a esporte. E o meu irmão é bailarino. Então, tipo, vai juntando essas duas coisas. E eu nunca fui uma pessoa muito ligada a esporte. Eu sempre gostei muito de dança, mas eu nunca gostei de esportes. Nunca foi minha praia mesmo. Mesmo quando eu era um palito. Nunca foi minha praia. Só que aí as pessoas ficam juntando as duas coisas e aí associam isso, tipo assim, a um desleixo, a uma falta de preocupação com a saúde, sabe? Mesmo, sei lá, eu já tenho feito exercício milhões e milhões de vezes. E gosto de fazer. Eu gosto, exatamente. Tipo assim, a coisa que eu mais gosto de fazer, pensando em liberação de energia, por exemplo, é sair pra dançar. E eu saio e fico, sei lá, 6 horas dançando sem parar, sem precisar de nenhum aditivo, às vezes nem álcool eu tomo, fico só na água e não me canso, porque é uma coisa que eu gosto. Mas ninguém enxerga isso como, sei lá, uma atividade, por exemplo. E se ela não traz resultados no corpo, né, resultados visíveis que são relativos à perda de peso, aí não tá contando. Pois é, eu tava ouvindo um podcast esses dias que falava sobre como que essa cultura do fitness que surgiu nas redes sociais, da musa fitness e tal, como que isso faz com que as pessoas que não querem seguir esse modo de vida se afastem de um modo de vida saudável. Porque os ambientes eles se tornam extremamente violentos para essas pessoas, né? Sim. E isso impacta 3, 4 vezes mais pessoas gordas, porque você acaba não ocupando esses espaços por esses motivos, né? Sim, tipo, e é muito louco, porque várias vezes eu já até tentei fazer academia, por exemplo, e não pelo meu corpo hoje em dia, mas pela minha saúde mental, porque eu preciso mesmo de exercícios para liberar, só que é um inferno. Tipo assim, eu sempre me deparo com dois extremos que eu não consigo lidar e que eu fico pensando, velho, eu não sou obrigada a lidar com eles. Ou é a pessoa que pensa, gorda não devia nem estar aqui, então eu vou fazer ela sofrer e se arrepender ao ponto dela sair. E o outro extremo que porque é gorda, provavelmente não é desejada pela sociedade, então eu vou fazer um favor a ela e dar em cima, e assediar. Então assim, mesmo o ambiente de academia sendo aquele ambiente onde as pessoas padrão estão ali buscando um corpo cada vez mais padrão e são mais desejadas na teoria, é um dos ambientes onde eu mais já fui assediada, assim, por instrutor, deliberadamente, porque acho que tem uma coisa ali que a galera, isso, sabe? É a sensação de estar fazendo um favor para alguém ou uma sensação de fetichização que eu tenho asco. E aí fica cada vez mais difícil encontrar um espaço para mim. E eu lembro que uma vez eu tentei ir numa academia que tem aqui em Belo Horizonte, focada em pessoas gordas, que ela foi feita por um homem que é um ex-gordo. E aí, tipo, eu pensei, ok, então aqui talvez ele entenda um pouco. E foi pior do que todas as outras, tipo assim, na semana seguinte eu voltei e matriculei numa academia normal, porque eu falei, não tem condição. Sabe, é um ambiente tão opressor e que faz as pessoas se sentirem um lixo e acham que a partir daquilo elas vão mudar o hábito. Sabe, me desculpa, mas isso não é pra mim. Eu sempre tenho digamos, um meio do caminho ali onde eu me sinto confortável, mas não me sinto tanto, porque assim, eu acho que a militância pelo lacre, digamos, eu acho que ela é importante também, sabe? Tipo assim, de mostrar corpos gordos ocupando espaços e estando ali com pouca roupa e se divertindo e apresentados de maneira sensual, que seja erótica ou divertida, de qualquer forma. Eu acho que isso é importante para uma quebra de paradigma de status quo. Mas quando fica só nisso, eu tenho muitos problemas em aceitar. Sabe? Porque eu acho que é muito essa questão de não ser político. E aí vira uma coisa meio neoliberal.
Tipo assim, eu quero que a minha existência enquanto Érica gorda seja aceita e que eu consiga parar de comprar saia de 46, 48 por R$300 e passe a comprar por 50 enquanto todo mundo compra. Tá, isso no ponto de vista do indivíduo é excelente, mas não é isso, sabe? Pra mim sempre foi, eu sempre deveria ser sobre a coisa política. Se a gordofobia, assim como outras opressões, ela é uma opressão sistêmica, tem que ir além do meu espaço, do meu indivíduo. Porque eu sei que eu, sei lá, com muita dificuldade, se eu tiver uma sorte, assim, tô num dia abençoado, eu consigo comprar roupa numa fast fashion. E tem muita gente que não consegue. Então, tipo assim, de que adianta eu ficar lutando só pelos meus poderes? Eu ainda caibo numa cadeira de avião ou de ônibus com dificuldade. Já, assim, já fica ali no cinto, no limite. Mas eu caibo. E aí, se eu não pensar em todas essas coisas, sabe? Tipo assim, dos espaços, dos acessos, da falta de emprego, da falta de informação. Até mesmo dentro do rolê de peso, por exemplo, que é uma festa para pessoas gordas se divertirem, para pessoas se sentirem bem, a gente tem algumas preocupações que elas passam a ser políticas. Uma delas é que, assim, nunca pode ser uma festa paga. A gente não quer ganhar dinheiro com isso, tipo, sabe? Hoje, assim, é uma decisão, mas a ideia é justamente ser um espaço para as pessoas poderem ir. Que às vezes elas não têm, sei lá, primeiro que já não tem a segurança, já não tem a roupa, e aí ela não vai ter grana para isso. Então, assim, a gente quer que seja um espaço público-privado, digamos, para essa pessoa poder ir e se divertir. Mas o mercado quer se apropriar disso eventualmente. Vai chegar tudo que diz respeito a... Vamos dizer que o rolê de peso, que já é uma coisa, tem se tornado grande, alguém vai querer comprar isso, alguém vai querer tornar isso rentável. Mas tipo assim, e eu acho que, principalmente para as pessoas que criaram, eu acho muito importante, todo trabalho deveria ser remunerado, mas não remunerado no fim, sabe, de quem está se divertindo. Tipo assim, ok, você quer se apropriar de um nome, de uma causa, ok, mas, sabe, tipo assim, desde que não mude pra... tem um limite, desde que não mude pra quem tá ali no final. Faz sentido. Mas isso é uma coisa, você falou até da minha calça, e é uma coisa que eu tenho pensado muito, que é tipo assim, de que adianta eu poder pagar por uma calça maravilhosa, plus size, sendo que tipo, isso é uma coisa muito pequena diante de todo o resto também, né? Que tem, tipo, de mulheres gordas que não saem de casa, por exemplo, ou que precisam fazer suas próprias roupas, porque não acham roupa em outro lugar. Então, assim, é muito tirar a cabeça do próprio cu, sabe? Total! Tipo assim, botar na janela e ver que o mundo está uma bosta. E assim, e principalmente, pensar de que isso é uma coisa que eu sempre tento lutar, porque quando eu falo isso para as pessoas, eu sempre vejo isso com um puto espanto, que é isso. Eu sou uma pessoa gorda com distúrbios alimentares, que hoje estão em fase de tratamento, mas durante anos eu tive anorexia e até hoje, se eu não cuidar, eu tenho. E as pessoas não conseguem entender isso, porque a pessoa gorda ela é sempre associada à compulsão alimentar, né? Tanto que existe a famigerada expressão fiz uma gordice, ou pensei cabeça de gordo, né? Que é essas coisas, sempre associado à compulsão alimentar. E assim, e se a gente fosse entrar numa coisa muito, muito política mesmo, dentro da estrutura capitalista, as pessoas mais gordas são as pessoas que estão mais na base da pirâmide. E sabe por quê? Porque as pessoas, assim, o mercado não está interessado no que elas comem. Elas só precisam comer coisa que dá energia. Então é basicamente farinha, produtos à base de milho e produtos à base de açúcar, porque esse tipo de coisa vai ter o carboidrato, vai ter o açúcar que vai dar disposição para aquela galera pegar numa enxada e trabalhar o dia inteiro, e foda-se se isso é caloria boa, se é caloria ruim, etc. O importante é que essas pessoas estão produzindo, sabe? Então essa é uma coisa que eu tento combater o tempo inteiro, porque eu sei que esses produtos, por exemplo, vão ser produtos muito mais saudáveis do que, sei lá, as coisas que as pessoas deveriam se alimentar. Mas nem por isso é por, sei lá, excesso de alimentação. É mais uma coisa estrutural que não deixa de acontecer, sabe? Então, assim,
alguma representatividade é melhor do que nenhuma representatividade. Mas eu sempre tenho medo das marcas se apropriarem desses espaços e, a partir disso, começarem a criar novos padrões ou novas formas de oprimir as pessoas. Eu lembro, por exemplo, que a Forever é uma marca que eu acompanho muito a parte plus size, porque eu gosto muito do que eles fazem. Eu acho que eles tentam trazer uma pluralidade, palavra difícil, de corpos, de cores, de tamanhos, de formas. Só que eu não sei se você ficou sabendo, eu acho que foi ano passado ou esse ano, eles começaram a mandar coisas para as consumidoras, tipo assim, compre uma coisa e ganhe outro brinde. E aí eles começaram a mandar barrinha de cereal com foco em emagrecimento para consumidoras gordas. Nossa. E aí foi tipo assim, um absurdo. A mesma mão que você me abraça é a mão que você me bate, sabe? É uma coisa muito louca. E eu vejo também dessas propagandas de esporte, quando a Adidas, não, foi a Nike. A Nike fez roupas de academia plus size e a galera começou a falar que eles estavam promovendo a obesidade. Aí sabe, volta naquilo da coisa da academia. Velho, já é difícil, aí a gente não tem roupa, aí alguém resolve fazer as roupas e vocês vão falar que estão promovendo a obesidade? Mas mesmo pensando assim, sei lá, no mercado de moda, né, que é a coisa muito estética, a minha preocupação com essas representatividades é que na maioria das vezes elas não são legítimas, né? A gente cria, tipo assim, ok, existe os corpos que a indústria da moda abarca de maneira geral e aí tem os corpos plus size. Mas até dentro desse plus size tem esse padrão, sabe? Que é um padrão cinturinha, muito quadril, uma bunda imensa, um peito imenso também. E geralmente, sei lá, eu já vi várias vezes, inclusive, pessoas que são modelos plus size e que fazem lipo só na barriga, pra ter uma barriga chapada e o resto do corpo extremamente curvilíneo. Então assim, sabe? É tudo inventado. E aí quando eu vejo, sei lá, por exemplo, uma modelo plus size que tem até um corpo que é um pouco fora desse padrão, mas que passou por um imenso retoque, e aí não tem uma marca de nada, de street, celulite, de absolutamente nada. Qual que é a mensagem que a gente está querendo passar? Sabe? Porque cada vez que um novo padrão é criado, bate aquela sensação de tipo, putz, nem com o padrão se aproximando do que eu tenho, eu consigo chegar nesse padrão. E a ideia é que ele sempre seja inatingível, né? Porque pensa, se todo mundo conseguisse comprar roupa do mesmo jeito, do jeito que quisesse, com a grana que quisesse, se todo mundo se sentisse bonita, as empresas de moda, de cosméticos, de tratamentos, etc., todas iriam falir. Porque aí, né, é na base, justamente na insegurança que é colocada o tempo inteiro, é que essas empresas conseguem lucrar. É engraçado, porque, tipo, por mais que essas propagandas elas sejam feitas para reafirmar essa insegurança, ao mesmo tempo, assim, eu não sei se é feito para isso, no caso. Mas é porque o que eu penso é que, tipo assim, se a gente voltar lá atrás, a gente tinha uma publicidade toda feita para homens que tinham o poder de consumo da família. Sim. E eu não acho que a gente saiu desse lugar ainda. Porque, tipo, tudo que a gente produz hoje, em termos de publicidade, de mídia, na representação do corpo feminino, não é o corpo para as mulheres, é o corpo para os homens, sabe? Então, por isso que ele tem que ser extremamente higienizado. E por isso que não tem que ter marca. Até quando ele é gordo, ele tem que ter o aspecto do fetiche ainda, sabe? Sim. E isso me deixa muito brava, meu Deus. É sempre pelo outro. Porque aí é isso, se você sempre se baseia no olhar do outro pra conseguir aprovação, o outro vai sempre te julgar, né? Porque, tipo, nunca vai ser, sei lá, até a modelo mais perfeita, quando ela passa por um ensaio fotográfico ou qualquer coisa, ela vai sofrer um monte de retoques até ela chegar, sei lá, na capa de uma revista ou num outdoor. O que significa que nem ela segue o padrão daquela imagem dela projetada. Porque é tanta mini intervenção que é isso, tipo assim, ela vai olhar e falar assim, isso aqui não sou eu. É uma imagem que fizeram de mim com muito retoque, mas isso daqui não sou eu. E é sempre isso, no olhar do outro. E eu fico... Por isso que eu tava falando, eu acho legal a coisa da representatividade, mas eu sempre acho que é muito cruel. Porque eu acho que sempre vai ter uma última coisa, sabe? Tipo assim, uma próxima coisa, a próxima opressão. A próxima forma de causar insegurança
nas mulheres para elas se odiarem. E nesse caso específico, eu não falo nem só das mulheres gordas, porque é isso, quanto mais a gente se aceita, mais as marcas são obrigadas a colocar a gente lá dentro. Mas sempre vai ter esses poréns. Mas eu fico pensando até, quando a gente fala, por exemplo, do mercado de beleza, do lance da maquiagem, né? Tipo, durante um tempo, ok, eles conseguiam vender de boa, aí de repente as empresas de maquiagem deram um boom, e aí vieram as câmeras HD, e a galera teve que começar a comprar maquiagem HD para disfarçar imperfeições, etc. Mas com o aumento da tecnologia, as câmeras hoje em dia têm filtro. Ninguém posta nada no Instagram se não tiver um filtro antes. E com isso, sei lá, eu posto com a pior pele possível, está completamente oleosa. Na minha própria câmera já tem um software instalado que ele vai diminuir todas as linhas de expressão, rugas, oleosidade, e isso vai fazer com que eu pareça, de novo, perfeita dentro de um padrão. E aí com isso o consumo de maquiagem foi caindo, né? Tipo, foi diminuindo cada vez mais e as mulheres também passaram a se aceitar com maquiagem. Naquele lance, eu posso usar maquiagem se eu quiser? Posso, mas eu não preciso todos os dias ter que usar maquiagem para sair de casa. E aí o que a indústria fez? Inventou o tal do self-care. Que é muito... ele é bonito quando a gente pensa, nossa, autocuidado, você tem que se amar e se permitir momentos de cuidado. Mas nada mais é do que uma forma nova de enfiar uma outra opressão em alguém. Porque aí você tem uma rotina para seguir, uma série de produtinhos, e aí você tem que ir lá, postar no Instagram, porque se você não postou, você não fez, sabe? Então, tipo, eu acho que é sempre isso, sempre vai ter uma nova opressão ali de alguma forma pra lucrar em cima da insegurança.